Primeiramente, um bom dia, sejam todos bem-vindos à minha aula. Estão todos bem? Sim? Então vamos lá. Estamos com um pequeno problema na comunicação que a professora não está conseguindo ter o retorno de áudio de vocês. Mas já combinei com a professora como que nós vamos fazer. Quando é sim ou não, vocês vão responder com a mão, fazer um joinha sim ou não. E quando for um probleminha, e quando for algumas coisas que vocês têm que responder, ela vai me passando aqui no chat ou no WhatsApp para a gente poder concluir a aula. Pessoal, hoje a nossa aula ela é sobre elementos essenciais no processo de comunicação. Na nossa aula anterior, nós conversamos muito sobre a importância da comunicação, tanto na nossa vida pessoal quanto no trabalho. Vocês se lembram? Nós fizemos a dinâmica no quadro, cada um colocou um momento específico em que precisou se comunicar. A comunicação ela ocorre praticamente todo momento na nossa vida, mas cada um destacou lá no papel, colou no quadro um momento ali que precisou se comunicar e a gente reforçou ali a importância da comunicação. Hoje nós vamos aprender quais são os elementos essenciais que definem esse processo de comunicação. Ali o nosso material de apoio utilizado do RCO. O que é o nosso principal objetivo hoje? Identificar os elementos essenciais do processo de comunicação e sua função e aplicar esses elementos na análise e na construção de situações comunicativas. Ou seja, nós vamos aprender quais são os elementos essenciais na comunicação e vamos aprender a aplicar ele dentro das situações comunicativas. Hoje vamos compreender quais são os elementos que fazem a comunicação acontecer de verdade. Nós estamos aqui nos comunicando, o professor está aqui no estúdio, vocês na sala de aula, uma comunicação acontecendo. Eu estou falando de forma verbal para vocês, como vocês não conseguem retornar o áudio para mim, a comunicação de vocês vai vir via gestos ou escrita, porque a professora vai estar escrevendo para mim ali no chat. Então, assim, vocês já devem ter percebido que para conversar com amigos, enviar mensagem no WhatsApp ou qualquer outro aplicativo de mensagem, até negociar no trabalho, a comunicação precisa de ter algumas peças fundamentais. Alguém aí consegue dar um exemplo para mim de qual são uma dessas peças, um desses elementos fundamentais da comunicação? Podem falar, a professora Andressa vai digitar. Alguém sabe algum elemento fundamental na comunicação para ela acontecer? A professora aqui, vocês na sala de aula, a professora está transmitindo para vocês O que eu estou fazendo para vocês? Eu estou usando um meio para chegar essa comunicação até vocês. Fala, muito bem. A fala faz parte de um dos elementos da comunicação. Escrita, gestos, muito bem. Agora nós vamos aprender certinho onde se enquadra a fala, a escrita, os gestos, quais são esses elementos essenciais da nossa comunicação. Vamos aqui um exemplo bem prático. Imagine que você está contando uma história para um amigo. Quem é o emissor na história? É você mesmo que está contando a história. E quem é o receptor? É o seu amigo. A mensagem é a história que você está contando e o canal é o meio que você está usando para contar. Como a voz ou um aplicativo de mensagem. O código é a linguagem que usamos, as palavras e os gestos que dão sentido à mensagem. E o contexto é o cenário onde tudo acontece, o ambiente, a situação em que influencia a forma como a mensagem é entendida. Hoje o nosso contexto ele acontece em dois lugares, porque eu aqui, professora, emissora da aula, estou transmitindo a aula aqui de Curitiba, vocês estão aí na sala de aula, então temos dois contextos, o contexto do emissor, que sou eu, aqui no estúdio, e vocês, receptores, no contexto da sala de aula na Escola Vera Cruz de vocês. Então aqui nesse exemplo, nesse desenho, a gente consegue ilustrar bem como que funciona. Esse bonequinho maior é o emissor, que está mandando a mensagem, que é o alô, através do canal, que é a comunicação. O código é a linguagem, a língua portuguesa que ele está usando, e o receptor aqui, ó, do outro lado recebendo a mensagem. O contexto, vamos imaginar que cada um está na sua casa, ou um está em casa, outro está no trabalho.
Então aqui a gente consegue observar muito bem como que funciona a comunicação, o processo de comunicação e seus elementos. Agora eu vou pedir para vocês anotarem no caderno. Anotem o seguinte, os elementos fundamentais da comunicação. E aí a gente vai anotar o papel de cada um dentro desse processo de comunicação. Primeiro de todos é o emissor, que é como eu já havia dito, é quem envia a mensagem, é a pessoa ou a fonte que inicia o processo de comunicação. No caso da nossa aula hoje, eu sou a professora, sou a emissora da nossa mensagem. Podem copiar rapidinho aí, pessoal. Emissor ou locutor é quem envia a mensagem. Conseguem enxergar bem? Podem copiar só essa primeira parte ali. É quem envia a mensagem, é a pessoa ou a fonte que inicia o processo de comunicação. Já terminaram de copiar? Façam um joinha para saber se sim ou não. Não? Tá bom, mais um pouquinho então. Terminaram de copiar? Quem que tá aí na aula hoje? A Yasmin tá aí, a Beatriz? A Yasmin, Beatriz? O Lion tá aí? Não? Deixa eu ver quem mais. Maria Júlia, Kathleen. Tá, vamos lá. Agora vamos para a segunda parte. Nós já aprendemos o que é o emissor, que é a pessoa que emite e envia a mensagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o receptor ou o interlocutor. É quem recebe a mensagem. É a pessoa que decodifica e interpreta a mensagem enviada pelo emissor. Tá cortando um pouquinho o slide para vocês, não sei se está aparecendo completo aí. Enfim, a professora, emissora, vocês alunos, são os receptores da nossa comunicação. Então podem anotar essa primeira parte também. Ali até o exemplo utilizado é os alunos durante uma aula, como receptores. Então, estão copiando? Terminaram? Então ficou bem claro o que é o receptor, o que é o elemento receptor. É a pessoa que decodifica e interpreta a mensagem, a pessoa que recebe a mensagem. Eu, professora, sou emissora, estou emitindo a mensagem para vocês e vocês estão recebendo ela, são os receptores, o receptor. E agora a mensagem. O que é a mensagem? É o conteúdo da comunicação. Na nossa aula hoje, a nossa mensagem é o quê? A nossa aula com o conteúdo dos elementos da comunicação. Essa é a mensagem da nossa comunicação hoje. Prof. Andressa, depois coloca para mim aqui na mensagem que horas que termina a nossa aula, porque a gente tem agora a comunicação e vendas e depois temos a aula de técnicas empresariais. Técnicas integradas, na verdade. Terminaram, pessoal? É só a primeira parte ali, só para a gente saber bem, ter anotadinho que é ali o conceito de receptor. Já terminaram? Podemos copiar agora sobre a mensagem, que a professora já tinha explicado ali o conceito para vocês? Copiem ali. Mensagem, pode só colocar. É o conteúdo da comunicação. Só essa primeira linha pode ser, tá? Mensagem, o conteúdo da comunicação. Aí eu peço para vocês anotarem algumas coisas, porque é interessante a gente ter anotações no caderno. Por mais que esse material já está lá no Classroom para vocês terem o acesso dele na íntegra, mas é sempre bom a gente ter alguma anotação. E sempre que nós anotamos, nós estamos ali reforçando a nossa aprendizagem. É uma forma de aprender e estar anotando também. Terminaram, pessoal? Podemos ir para o próximo elemento de comunicação? Mensagem, podem anotar, é só a primeira linha, é o conteúdo da comunicação. Terminaram? Podemos passar para o próximo? Então vamos lá. Agora vamos aprender um pouco o que é o canal. É o meio pelo qual a mensagem é transmitida.
É o caminho que a mensagem percorre do emissor ao receptor. Por exemplo, quando é uma conversa oral, se eu tivesse em sala de aula presente com vocês, nós estaríamos usando o ar para essa comunicação. Às vezes ela pode ser por um telefone, por um e-mail, por uma carta. Hoje nós estamos por uma videochamada. O nosso canal hoje de comunicação é a videochamada. Quando é uma comunicação escrita, pode ser um jornal ou escrito ou um jornal na televisão, também é um exemplo de canal de comunicação. Então, o canal é o meio pelo qual a mensagem é transmitida. Podem colocar, por exemplo, coloquem exemplos, um jornal, telefone, o ar, quando é uma conversa oral, estamos no mesmo ambiente, no mesmo local. Deixa eu ver se eu lembro mais alguns nomes que eu... O Carlos Eduardo tá aí? Tudo bem, Carlos? Tem o Pedro Henrique, o Gustavo. Veio todo mundo hoje? Ou faltou? Ah, então tá. Terminaram, pessoal, de anotar ali sobre o canal? Não? Saiu o slide, eu acho. Ali, canal, meio pelo qual a mensagem é transmitida. Então, hoje, como nós não estamos com o áudio, nós temos que usar o nosso código hoje está sendo um pouco diferente. Nós temos que usar a escrita, usar os gestos, porque a fala, infelizmente, só a professora que está conseguindo fazer. Anotaram, então, o que é o canal? Sim? Posso passar para o próximo slide, então? Ótimo, então vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho do código, que é a linguagem utilizada, que eu já tinha falado até anteriormente para vocês. É o sistema de signos, palavras, gestos, símbolos, que permite a codificação e decodificação da mensagem. Hoje a nossa comunicação, ela está praticamente, eu estou conseguindo fazer de forma falada, né? E agora vocês já estão tendo que utilizar os gestos para se comunicar com a professora e a professora Andressa ali de forma escrita me repassando as respostas de vocês quando não dá para ser por gestos. Então a língua portuguesa, ela é um exemplo, né, de linguagem. Nós podemos utilizar a língua portuguesa tanto para falar, tanto para escrever. Poderíamos estar usando a língua espanhola, a língua inglesa. Por exemplo, o sinal de Libras são gestos, mas é a linguagem que os deficientes auditivos utilizam para se comunicar. Então, dentro da comunicação deles, das pessoas deficientes, de pessoas que são deficientes auditivos, eles utilizam como código a linguagem, o sinal de Libras, né? Então, eles também usam como código mensagens, igual todas as pessoas que ouvem. A tela já está no máximo, né, Rodrigo? Pessoal, eu vou ditar para vocês, caso esteja muito pequeno, anotem. Código é a linguagem utilizada. É o sistema de signos, palavras, gestos e símbolos. Só um pouquinho. Pessoal, nosso tempo já até esgotou, a professora Andressa me passou.
Mas eu vou terminar rapidinho esse conteúdo com vocês, porque a nossa próxima aula é juntos. Então, vamos terminar rapidinho. Vocês anotaram ali sobre o código? Sim? Então, agora vamos ali para o contexto, que é a situação comunicativa, é o ambiente físico onde ocorre a comunicação. Já expliquei para vocês lá no começo da aula. Hoje o nosso contexto ele ocorre em 2 lugares. A professora emissora da aula aqui no estúdio e vocês que são os receptores estão na sala de aula. Então ela está ocorrendo em 2 lugares físicos, 2 ambientes físicos diferentes. Mas muitas vezes a comunicação, o contexto pode ser num lugar só, quando as pessoas estão todas juntas. Se eu estivesse com vocês na sala de aula hoje, seria o nosso contexto seria só a sala. Só o ambiente aí da nossa sala de aula, mas como nós estamos à distância, eu estou num contexto diferente do que vocês estão. Um contexto físico, porque eu estou aqui no estúdio, vocês na sala de aula, mas a ideia é a mesma, né? A única diferença é a localização. A geografia, que eu estou em Curitiba, vocês estão aí na cidade de Amandaguari, a cidade de vocês, certo? Ótimo, então vamos lá. Vamos passar aqui para o último. Vou passar para o próximo, tá? Para a gente terminar rapidinho e poder entrar na nossa aula de técnicas integradas. Tá bom? Anotem, pessoal, de forma resumida, não precisa anotar tudo. É o ambiente físico e social onde ocorre a comunicação. Depois, qualquer coisa, esse material está lá no Classroom para vocês também disponível. A professora sempre pede para fazer algumas anotações chaves, até depois para vocês estudarem, quiserem relembrar o conteúdo, fica fácil. Ter sempre uma anotação é sempre importante. Agora eu vou falar rapidinho aqui do feedback, que é a resposta do receptor. É a reação que o receptor tem à mensagem, que pode ser verbal, não verbal ou ambas. Eu estou transmitindo a aula para vocês, sou a emissora, vocês os receptores, eu passo a minha mensagem através do canal, código, e vocês me passam uma resposta. Ah, entenderam o que eu falei, não entenderam? Essa resposta nossa hoje, ela não está sendo verbal, ela está sendo não verbal, que é através de gestos e escritas. Então, para a gente concluir rapidinho a aula, é um exercício bem fácil de fazer. É só para concluir, para a professora entender que vocês entenderam sobre os elementos da comunicação. É super simples. Vai funcionar assim, é esse texto aqui que tem essas lacunas e vocês precisam preencher. Mas não é para copiar, não. Eu só vou lendo, vocês vão respondendo e a professora Andressa vai me mandando a palavra que vocês responderam na mensagem. Pode ser? Entenderam? Então, vamos lá. Imagine um professor explicando um conceito matemático. O professor ali, ele é qual elemento dentro da comunicação? Exatamente, muito bem, é o emissor. O professor emissor explicando um conceito matemático. O conceito matemático é o quê? Vamos lá. Mensagem, muito bem. Para seus alunos, os alunos são? Os alunos são quem? Receptores, muito bem. O receptor no processo de comunicação. Utilizando a língua portuguesa. O que é a língua portuguesa? Ah, pessoal, desculpa. É em sala de aula. Para os alunos, receptores em sala de aula, que é o lugar físico que está acontecendo. Qual é o elemento da comunicação? Contexto. Utilizando a língua portuguesa. A língua portuguesa é o? Alguém se lembra? Código.
Em um quadro branco, que é o... Vamos lá. O que é o quadro branco? Como se fosse o telefone, canal, exatamente. E os alunos, eles podem fazer perguntas para a professora para esclarecer as dúvidas. Essas perguntas é o retorno que eu recebo. Como que é o nome lá que a gente estudou? O último elemento, Muito bem, feedback. Então, pessoal, hoje nessa aula nós aprendemos um pouquinho sobre os elementos que fazem a comunicação acontecer. Aprendemos um pouco sobre cada um deles. Agora nós vamos passar para a nossa próxima aula. Eu vou dar um minutinho para vocês descansarem o cérebro. Eu vou colocar aqui o meu outro slide e a gente já inicia a próxima aula, tá bom?